Amém? 5 atitudes que o cristão deve ter em tempos de crise. Você já enfrentou crise? Está passando por crise? Está vivenciando uma crise? Nós vivenciamos, passamos, enfrentamos e diariamente temos crises a enfrentar. Amém? O texto é Malaquias 3,18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É nesse texto e sobre isso que nós vamos falar um pouco. Quais são as atitudes que todo cristão deve ter em tempo de crise? Primeiro, que nós sabemos e entendemos perfeitamente que neste mundo não estamos livres de enfrentar crises. Não importa quem seja você, não importa de que maneira, mas eu sei uma coisa: o verdadeiro cristão, aquele que está na presença de Deus, precisa ter atitudes sábias diante das crises que enfrentamos. O texto que nós lemos diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso, todo cristão precisa agir diferente das outras pessoas na questão de como enfrentar essas crises. Embora todos passem por crise, sendo cristão ou não sendo cristão, passaremos por crise. Para cada um de nós, a crise tem um nome diferente. Para um é desemprego, para outro é problemas familiares, para outro é enfermidade, para outro é dificuldade de se relacionar com Deus. Nós costumamos dizer: está fraco na fé, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue jejuar, não consegue ter tempo sozinho com Deus, não consegue buscar a Deus, consequentemente ele fica cambaleando. Nós chamamos a isso de crises, não importa qual seja, são crises que nós enfrentamos. Então nós vamos ver hoje 5 atitudes que um cristão precisa ter em tempos de crise. Amém? A primeira atitude é confiar. Aleluia. A primeira atitude que todo cristão deve ter é confiar em Deus. Está na crise? Eu não sei o nome da tua crise, mas você está enfrentando crise, aprenda a confiar em Deus. E crer que apesar de tudo, da crise, do problema, da dificuldade, do que você esteja passando, Deus está no controle dessa situação. Não importa o que está acontecendo, Deus está no controle. Aprenda isso, Deus tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Amém? O salmista diz assim, olha: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, verso 2. Então o que é que o salmista está dizendo? Eu confio no Senhor. Ele é o que? É o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Nele, no Senhor, eu confiarei. Aprenda a confiar no Senhor em tempo de crise. Aprenda a confiar no trabalhar de Deus em tempo de crise. Aprenda a confiar no agir de Deus em tempo de crise. É difícil? Eu sei que é. Quando estamos na crise, misericórdia. Toda palavra que ouvimos, tu fica em dúvida. Será? Vai acontecer? Como é? Será mesmo? Deus vai me dar isso? Vai ser assim? Vai. Amém? Fala para o teu irmão, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar a vitória nessa crise. Deus vai agir sobre você nessa crise e vai te dar a direção, o refúgio, a força que você precisa. Confia nele. Aprenda a confiar no Senhor. Não importa. Irmãos, é difícil? Mas Deus está agindo. Então Ele está abrindo a porta de emprego, Ele está agindo sobre a tua vida para curar essa enfermidade, Ele está te fortalecendo. Eu volto a dizer, o salmista falou: o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele está te fortalecendo. Mas eu estou fraco e não consigo orar. Deus está te fortalecendo. Recebe a palavra, abra o coração, deixa Deus agir. Entenda o que Ele quer fazer.
Deus não perde controle de nenhuma situação. Ele tem o controle de tudo o que acontece. Por isso, se Ele permite alguma coisa acontecer, é porque Ele tem um propósito a realizar na tua vida. Ele tem um propósito a realizar através dessa crise. Está em crise, mas Deus tem um propósito. Está com problema, mas Deus tem um propósito. Está com problema, está com dificuldade, mas Deus tem um propósito nisso. E qual é o propósito de Deus? Eu sempre costumo dizer que esse propósito de Deus, ele é pedagógico. Ele quer nos ensinar como vencer, como atravessar a dificuldade, como superar a luta, confiando nele. Aprenda isso, o caminho é confiar em Deus, amém? Portanto, no meio da crise, no meio da dificuldade, confie que Deus está no controle e creia nele de todo o seu coração. Por essa razão, Deus diz, através dos lábios do salmista, da seguinte maneira: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, verso 10, eu estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Preste atenção. Se aquieta. Se aquieta. Acalma esse coração. Acalma essa preocupação. Tira da tua mente toda essa coisa, fica um turbilhão. O que é isso? Acalma. O que é que o Senhor está dizendo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou no controle. Eu estou controlando essa situação. Eu estou controlando esse problema. Eu sei por que você está passando por isso. Confia. Confia. Mas se aquieta. Seja sábio. Atitudes sábias que precisamos ter no momento da crise. Atitudes sábias que precisamos entender quando estamos passando por crise. Por crise todos nós passamos. E Jesus falou isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. É que a gente lê e pensa que é para o outro, né? Normalmente é assim, né? Essa luta é para o irmão, não é para mim. Essa palavra também é para o irmão, não é para mim. Para mim é só aquela palavra: recebe, recebe, é benção, é benção. Aí é o aleluia, glória a Deus. Não, não é. Deus está no controle. A crise, todos estamos sujeitos a passar, todos passaremos por ela. Eu não sei qual é o nome da tua crise, eu volto a repetir. Pode ser enfermidade, pode ser desemprego, pode ser problema financeiro, pode ser problema conjugal. Eu não sei qual é, pode ser falta de fé, pode ser dificuldade de se relacionar com Deus, de falar com Deus, de adorar a Deus, de ter tempo sozinho com Deus. Não sei o que é e qual é o momento da tua crise, mas eu sei uma coisa: Deus está no controle dela. E eu sei outra: você precisa confiar que Deus está no controle. E o que Ele está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou repetir: aquieta esse coração, acalma, deixa Deus agir, amém? Deus está no controle, amém? A segunda atitude é manter a calma. Eu vou repetir a redundância, né? Ele está dizendo para você se aquietar. Se aquieta. Não, é manter a calma. Mantenha a calma. É preciso? Sim. Manter a calma, em primeiro lugar, aprenda isso. Não é ficar parado de braço cruzado. Deus está no controle, então eu vou dormir. Não é isso. Manter a calma é ter um estado de paz em meio a uma crise e saber agir com sabedoria ou sabiamente. Eu me lembro de Paulo. Vamos ver se você lembra disso. Eu não vou ler, hein? Quando Paulo estava no navio a caminho de Roma, e o navio enfrentava uma grande tempestade. Vocês lembram disso? Já leram? Atos capítulo 27. Depois marca aí, leia em casa. Aliás, se tem uma coisa gostosa de se ler, é o livro de Atos. Sabe, eu tenho 2 livros na Bíblia que eu gosto de ler. Um é Romanos. Eu sou apaixonado pelo livro de Romanos. Mas há um segundo livro que eu gosto muito, é Atos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, eu vejo 2 coisas em Atos dos Apóstolos. Hechos. Pronto. Facilitar, né? Então preste atenção. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vejo uma coisa: Deus trabalhando através da igreja. Deus agindo através da igreja. Os homens tateando, sem saber ainda para onde eu vou, como é que faz a obra. Hoje, a gente tem mais ou menos tudo escrito, a gente tem mais ou menos tudo delineado, tem uma cartilha. Começou lá, pelo ano 70, 80 da nossa era,
que criaram o primeiro catecismo da igreja, chamado Didaquê. De lá, do Didaquê para cá, nós começamos a ter tantos catecismos, tantas coisas, tanta liturgia e tanta coisa que nos ensinou a fazer. Mas aqueles homens lá no começo não tinham nada. Eles não sabiam nem para onde ir, estavam tateando. Por isso chama-se Atos dos Apóstolos, são os feitos, o trabalho que cada um foi fazendo sem ter muita percepção de onde ir, mas dirigidos pelo Espírito e confiando no Senhor. Entendeu? Está difícil. Paulo está enfrentando a crise dentro do navio. E dentro do navio, enfrentando a tempestade, o Espírito fala com ele. O navio vai se perder, mas ninguém irá morrer. Paulo tranquilizou o coração. Todo mundo desesperado dentro do navio, sabe? Todo mundo sem saber para onde ir. A atitude de Paulo, manter a calma. Se você ler o texto, você vai entender que apesar de toda a dificuldade que eles enfrentavam com aquele navio, jogaram a carga fora e não sabiam o que fazer, abaixaram as velas, prenderam o leme e o capitão desesperado e Paulo dizendo, se acalmem porque ninguém vai morrer. O Senhor já me falou que todos irão se salvar. E ele mostra a calma no meio de toda aquela situação. Agora entenda bem, calma, mas não de braço cruzado. Calma, mas não sem agir sabiamente. Por quê? Ele manteve a calma e soube o que fazer. Ele deu bons conselhos, ele transmitiu palavras de ânimo, encorajou a todos os que estavam em volta dele. Por isso, é muito importante no meio da crise manter a calma. É muito importante no meio da crise manter a calma. Pois só assim nós vamos ter atitudes sábias. Quando você mantém a calma, você vai ouvir a voz do Espírito. Quando você mantém a calma, você vai ouvir a voz de Deus. Quando você mantém a calma, você vai entender o que Deus tem para você. Então, no meio das crises, mantenha a calma, porque será bem melhor para você enfrentar esse momento. O salmista diz, no Salmo 46, no verso 1, assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aprenda isso. Eu sei que está difícil. Eu sei, não está fácil para ninguém, irmãos. Não é só para você, não está fácil para ninguém. Está difícil para todos nós. O clima, a situação, o estado do país, como é que está o país, e toda essa turbulência, tudo isso, nada disso está bem. Mas aprenda, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Na versão corrigida ele diz, na angústia. Deus é o teu refúgio. Por isso, se aquiete, confia no Senhor e entenda, tenha calma, porque esta é a maneira de Deus agir sobre a tua vida. E eu volto a dizer, essa crise é pedagógica. O Senhor está te ensinando como vencer as dificuldades e como atravessar as barreiras. Amém? A terceira crise a terceira atitude, a terceira atitude é ser grato a Deus. Misericórdia. Ser grato a Deus no meio da crise? Senhor, obrigado por essa crise. Senhor, obrigado por essa luta. Senhor, obrigado por essa decepção. Senhor, obrigado por esse problema. Ser grato a Deus em meio às crises é demonstrar um coração verdadeiramente agradecido a Ele. Essa é a vontade de Deus. O que é que Deus quer que você faça? Que você seja grato, que você seja agradecido. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo escreve assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós sejamos agradecidos, que nós sejamos gratos. Essa é a vontade. Mas gratos por quê? Eu estou na luta, eu estou com um problema. Tá, mas você é salvo. Aprendeu ou não? Eu sou grato pela minha salvação. Eu sou grato pela vida eterna. Eu sou grato porque Ele me tirou de lá, do mundo, e me firmou os pés na rocha.
Eu sou grato porque Ele me libertou de tantas mazelas e tantas coisas ruins que eu tinha. Eu sou grato porque Ele me curou. Ele fez uma cura aqui dentro, interior, transformou a minha vida. Eu sou grato por todas essas coisas. Aprenda a ser grato. Sabe, eu não posso agradecer. Como é que eu vou agradecer se eu estou desempregado? Como é que eu vou agradecer se eu estou devendo? Como é que eu vou agradecer se eu estou brigado com a mulher? Como é que eu vou agradecer se eu estou brigado com a família? Pois é, agradeça, que você tem família para brigar. Amém? Entendeu o que é que eu desenho? Agradeça, que você tem mulher para brigar. Aprenda a agradecer. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Uma pessoa com o coração grato a Deus precisa e deve expressar isso no meio de uma crise. E a gratidão pode ser expressada pela alegria, por um louvor, até uma adoração. Olha esse texto. Veja o que é gratidão. Esse texto fala muito bem sobre gratidão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, que todo mundo conhece de cor e salteado. Amém? Ou não? Conhece ou não conhece? Oh, misericórdia. Pois é o que Abacuque está dizendo. Olha, se a figueira não florescer, não tiver fruto na videira, se não tiver oliveira, se a oliveira não tenha, se os campos não produzam mantimento, se as ovelhas desapareçam do aprisco, que nos currais não tenha gado, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Na versão corrigida diz assim: eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Aprenda a se alegrar em Deus diante das circunstâncias e principalmente diante das dificuldades. A Bíblia me ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Você tem fé? Você crê? Está esperando a vitória? Tome posse. Tome posse. Comece a declarar: eu sou vencedor. Comece a declarar: a vitória é minha, em nome de Jesus. Ah, mas eu não estou vendo. Eu não precisa ver. A Bíblia me ensina que nós andamos por fé e não por vista. Entendeu? É o que a Bíblia me ensina. Eu ando por quê? Por fé e não por vista. Eu não preciso ver para crer. Eu creio para ver. É diferente. Quem precisava ver para crer era Tomé. Eu não sou o Tomé, eu sou o Alexandre. E você é Tomé? É Tomé? Não, eu não sou o Tomé. Eu creio. Você viu Jesus? Eu não vi. Não sei se ele é branco ou se é negro. Eu acho que Jesus é mais para preto. Não sei, mas eu acho. Você não acha não? Bom, Isaías disse que nós não víamos nele nem parecer nem formosura para que o desejássemos. Lembram disso não? Era um varão de dores, experimentado nos trabalhos. Andava para cima e para baixo no sol, na poeira, no sol escaldante do deserto. Você acha que aquele homem era loirinho ou ruivo, de olhos claros, como mostram aí nessa... Não era, meu querido, me perdoa, mas não era, tá? Era o que diz o profeta. Então, o Abacuque diz: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aprenda isso, se alegre no Senhor, exulte no Deus da tua salvação. Veja o significado da palavra exultarei. De acordo com o dicionário, exultarei vem do verbo exultar, o mesmo que tripudiarei, triunfarei, regozijarei, rejubilarei. É isso que diz o texto. O que ele está dizendo? Todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. O que é? Me regozijarei, tripudiarei, triunfarei, rejubilarei. Por quê? Porque eu sei que Deus vai me dar a salvação. Tome posse. Deus vai me dar a vitória, tome posse. Deus vai me dar a cura, tome posse. E se alegre pela tua vitória que vai vir. Você está crendo? Se alegre pela tua vitória que vai vir. Esse é o ponto. Nós somos pessoas. Olha, qual é o nosso nome? Todo dia as pessoas nos chamam por um nome. Que nome?
Hein? Crentes. Você já ouviu essa palavra? O que é que você é? Sou crente. Já viu não? Crente é quem? Quem crer. Amém? Crente é quem? Crer. Você está crendo na vitória? Ela está chegando. Está crendo na bênção? É o que Abacuque disse. Olha, pode não ter. Pode não ter, ele está dizendo. A figueira pode não florescer, pode não ter fruto na videira, a oliveira pode não ter fruto, os campos podem não produzir mantimento, as ovelhas no aprisco sejam arrebatadas, não tenha nenhuma, não haja vacas ou gado nos currais, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu sei que Ele vai me dar vitória. Eu sei que Ele vai agir. Tome posse da tua bênção. Amém? É esse o significado da palavra. Exultar, demonstrar grande júbilo, excesso de alegria, de contentamento. Lembrando que você não deve se alegrar pela situação, mas sim se alegrar em Deus no meio da situação. Eu estou alegrando porque estou desempregado. Não, eu me alegro em Deus porque Ele já abriu minha porta. Aprenda isso, eu alegro em Deus porque Ele já me abriu a porta. Não é porque eu estou desempregado que eu estou alegre. Eu estou alegre porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou alegre porque Deus sabe o que Ele tem preparado para mim. Olha a conversa de Jó. Olha Jó. Jó diz assim, Jó 1:21. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Isso é o que diz Jó. Ele se alegra como ele faz o que diz Abacuque. Eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz bem claro, olha, eu não tenho nada, nunca tive nada. Eu vim para cá nu. Quando eu cheguei aqui eu estava nu. O Senhor me deu tudo que eu tinha e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se alegra em quem? Porque perdeu tudo? Não, ele se alegra em Deus. Ele se alegra no Senhor pelo que o Senhor fez por ele durante toda a sua vida. Amém? Você entendeu como é ser grato em tempo de crise? Então aproveita esse momento e diga para o Senhor uma palavra de gratidão. Diga aí você. Diga uma palavra de gratidão. Fale para o Senhor, Senhor, eu agradeço porque eu estou aqui, eu agradeço porque estou vivo. Aliás, essa é a minha gratidão diariamente. Todos os dias eu digo, Senhor, obrigado, eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu posso fazer alguma coisa. Se eu estou vivo, eu posso realizar alguma coisa. Muito obrigado, eu estou vivo. O resto, Deus vai tomar conta. O resto, Deus vai agir. Amém? A quarta atitude é orar. Tiago 5,16 diz assim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu grifei lá, deixei sublinhado a oração, para você lembrar que o nosso negócio é orar. Estou sem força para orar. Irmãos, me perdoem. Eu posso falar uma bobagem? Eu não conheço ninguém que tenha força para orar. Eu não conheço ninguém que tenha ânimo para orar. Jesus falou isso muito claro. Ele falou, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabia disso? Então a carne cobiça, e Paulo ensina isso, que a carne cobiça as coisas da carne. A carne quer satisfazer os desejos da carne, a carne não quer orar. Quantas vezes eu tenho que ir para o monte, e eu tenho um grilo falante aqui, ó. Tem que ir para o monte hoje tem que ir para o monte. Vamos para o monte, você vai para o monte? Tem que ir para o monte hoje. Hoje é o monte, viu? Vocês não têm um grilo falante não, né? Eu tenho um grilo falante assim. Então, o que acontece? Eu vou para o monte, às vezes, sem nenhuma vontade de orar. Mas quando eu chego lá, eu começo a orar. E Deus começa a trabalhar. E daqui a pouco eu estou orando, que é uma bênção, aleluia. E eu vejo o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Por quê? Porque Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E não se iluda, tá? Quando ele diz justo, é porque você foi justificado. Tá? Não está dizendo que você é santo, não. Ele está dizendo que você foi justificado. Amém? Só isso. Em meio às crises, nós encontramos na oração não somente resposta para os nossos pedidos, mas também encontramos refúgio para a nossa alma. Tem um hino lindo e maravilhoso que eu gosto de cantar, e eu sou um excelente cantor,
Mas o hino diz assim: em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Lembram desse hino? Já cantaram? Isso é hino, viu? Não é louvor não, isso é hino, tá? Lembram disso não? Em fervente oração, vens o teu coração, na presença de Deus derramar. Eu não vou cantar o resto não. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Amém? Você só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. É no altar da oração que precisamos derramar o nosso coração. É no altar da oração que precisamos colocar diante de Deus a nossa necessidade. É no altar da oração que precisamos derramar diante de Deus as nossas queixas. Eu não tenho forças e não vai ter nunca. Por quê? Porque a carne é fraca. Ela não é forte. Você não vai ter nunca. Você precisa ter força aonde? No espírito. Então vai lá. Coloca lá. Se ajoelha. Está difícil de orar, tá? Não tem palavra, não tem palavra. Para onde eu vou? Não sei, não sei, não sei. Mas Jesus falou um dia que Ele te daria palavras. Mas a Bíblia me ensina que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Então vai orar. Senhor, eu estou aqui. Olha, Ana balbuciou meia dúzia de palavras. Chorou, lamentou a situação dela e Deus ouviu a oração. Eu fico imaginando como é que foi a oração de Jonas no ventre do peixe. Você vai pensar, meu Jesus, não sei como é que foi a oração, mas ele orou. E Deus ouviu a oração de Jonas. Deus respondeu a oração de Jonas. Está entendendo? Então vai lá, coloca diante do altar, em fervente oração, derrama no altar tudo aquilo, porque você só vai fluir, só vai acontecer aquilo que você está pedindo, quando você deixar no altar. E é no altar da oração, amém? Não tem jeito, na oração também, nós precisamos aprender a interceder. Interceder pelas pessoas que estão passando pelo mesmo que nós. Porque um dos grandes problemas que nós temos é que a gente ora muito por nós, né? De vez em quando eu costumo dizer que o crente é a filha da sanguessuga. E o nome dele qual é? Dá. Lembra disso não? Porque o crente só faz isso. Me dá. E ele só quer receber. Mas precisamos interceder também. Senhor, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã, visita aquele outro, trabalha na vida daquele, começa a interceder, aprender a orar. Orar não só pelo irmão do lado aqui, mas também pelas autoridades, pelos governantes. Orar pelas pessoas, pelo teu vizinho. Quantas vezes, olha, uma vez eu orei por uma família, meus vizinhos. Jesus, converte essas pessoas, salva essas pessoas. Graças a Deus, estão na igreja. Estão lá, cultuando a Deus, adorando a Deus, e olha, já tem tempo, e Deus tem trabalhado, tem passado por luta, aquela família tem passado por lutas grandes, mas estão na presença do Senhor, amém? Então ore, interceda pela salvação de uma alma, amém? A oração é a arma poderosa para todo cristão. Por isso, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do desemprego, no meio da enfermidade, no meio da dor, no meio da dúvida, precisamos orar, precisamos colocar a vida no altar de Deus. Mas não podemos nos esquecer de uma coisa. Jesus disse, todavia, não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Aprenda a submeter-se, até mesmo em oração, à vontade de Deus. Aprenda a submeter-se, até mesmo na oração, à vontade de Deus. Nada acontecerá se não for pela vontade de Deus. Eu digo que a oração de Ana foi respondida por quê? Porque era a vontade de Deus. Deus precisava de um homem. Ana estava pedindo um homem. Me dá um filho. Ela pediu um filho. Ela queria um homem. Me dá um filho. Quando ele crescer e tiver já no tamanho bom, eu vou trazer para te servir aqui na tua casa. Eu nem quero ficar com ele em casa, eu quero trazer aqui para te servir. Você imaginou, toda mãe devia fazer uma oração assim, né? De vez em quando eu encontro umas mães dizendo assim, a gente cria o filho para o mundo. Vocês já ouviram isso? Eu nunca criei filho para o mundo, eu criei meus filhos para servir ao Senhor. Eu nunca criei filho para o mundo, eu criei para servir ao Senhor.
E Ana disse: Ele vem para te servir, Ele vem aqui para estar na tua presença. E Deus falou: é o que eu preciso de um homem, eu preciso de um profeta aqui, deixa vir. E Deus abençoou: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Amém? Vou terminar. A quinta atitude é agir. A nossa fé é viva quando agimos. Tiago diz que a fé sem agir é morta, sem ação é morta, sem obras é morta. É isso que ele está dizendo. Quando ele está dizendo a fé sem obras, é sem ação, sem agir, sem praticar, sem ser colocada em prática, é morta. Não existe essa fé. A fé só existe quando nós agimos. Eu me lembro, vou dar um exemplo bem simples. Quando nós entramos nesse salão, ele era tão feio. E alguém falou: e vai melhorar? Vai, nós vamos trabalhar aqui. Mas você crê que dá para melhorar? Dá para melhorar, claro que dá. E começamos a trabalhar. Melhorou? Melhorou. Quem estava aqui quando nós começamos? Lembra? Como é que é hoje? Completamente mudado. Hoje a gente estava sonhando. A gente vive sonhando, né? Então a gente estava sonhando. Nós precisamos nos preparar para o verão. Olha a ideia. Precisamos nos preparar para o verão. A conversa era essa. E vai esquentar muito. Aqueles 2 negócios ali não vai dar, não vai atender a nossa necessidade. Já pensou se a gente tiver condição de colocar 6 ar-condicionado, aquele de teto aqui assim, olha que fica. Começamos a sonhar. E tudo que nós fazemos na vida nasce da onde? Da onde nasce? De um sonho. Colocou no coração, vai acontecer. Sonhou, vai acontecer. Você crê nisso? Crê nisso ou não? Irmãos, nós precisamos começar a entender. Pôr a fé em prática é isso, é agir. É fazer com que ela possa produzir o efeito. Ou seja, demonstrar a nossa fé através das nossas ações. Portanto, se tiver alguma coisa que pudermos fazer em tempo de crise, precisamos fazer. Olha, uma vez um irmão me disse assim: pastor, ora por mim, a situação está difícil, eu não sei mais o que eu faço. O que foi, irmão? Estou desempregado e não consigo arrumar emprego. Eu não sei por que motivo, Deus me deu uma palavra assim bem boba. Meu irmão, me fala uma coisa, você já entregou o currículo? Ô pastor, eu estou tão desanimado que eu não entreguei não. Eu falei: então não vai ter jeito, querido, eu não vou nem orar. Vamos fazer o seguinte, você pegue os currículos. Você tem currículo? Tenho. Pegue amanhã, saia, distribua pelo menos uns 20. E depois nós oramos. Amém, amém. Ele saiu, isso era numa terça-feira. Ele saiu e distribuiu os currículos. Na quinta-feira eu encontrei ele, no culto. Pastor, eu já entreguei os currículos. Ontem eu entreguei mais de 20. Amém, vem aqui, vamos orar. Me dá esse currículo aí. Ele me deu o currículo. Jesus, está aqui o teu filho, o currículo dele. Ontem ele entregou mais de 20 currículos e é hora do senhor abrir a porta para ele. No dia seguinte ele me ligou, feliz da vida: pastor, Deus abriu a porta. Eu não sei, mas acho que está trabalhando até hoje no mesmo emprego. Está entendendo como é que Deus age? Meio da crise, eu preciso agir. Meio da dificuldade, eu preciso agir. A atitude do crente é agir. E ação é isso. Tem que ir atrás do que você precisa. Amém? Se é uma crise financeira, como a que o país enfrenta, você precisa aprender a agir. De que jeito? Economizar. Não gastar muito. Usar menos o cartão de crédito. Aprender. É dessa forma que funciona. Se é uma crise na área de saúde, como nós vivemos uma pandemia, qual é o nosso papel? Agir. Agir de que jeito? Tomar os devidos cuidados, as devidas recomendações que nos deram os profissionais de saúde. Aprender isso. Portanto, nós devemos agir e agir sabiamente, sempre procurando ajudar uns aos outros. Gálatas 6,10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sabe o que ele está dizendo? Ajuda primeiro o teu irmão, depois você ajuda o Zé lá da esquina, ou de lá, ou da frente, mas ajuda primeiro o teu irmão, esteja do lado dele, trabalhe com ele, amém? Eu vou concluir, lembrando também que, seguindo as atitudes anteriores, nós já estamos automaticamente agindo.
Mas não devemos ficar somente nisso, e sim, agir conforme podemos para fazer a nossa parte em meio às crises. Por isso, se você é cristão, se você serve a Deus, não deixe de demonstrar isso através dessas 5 atitudes. Qual é a primeira? Confiar. Amém? Confia no Senhor, Deus está no controle. A segunda, mantenha a calma. Não adianta. Um dia Jesus falou assim, olha, não adianta você se preocupar nem se desesperar, porque toda essa tua preocupação, todo esse teu desespero não vai fazer aumentar um côvado na tua estatura. Você não vai crescer por causa disso, você vai continuar do mesmo jeito. Então pare com isso, tenha calma. Terceira coisa, seja grato a Deus, agradeça tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, e agradeça estar passando esse momento de crise, porque Deus está provando você. Aproveite, agradeça por estar passando esse momento de crise, porque Deus tem algo a te ensinar nessa crise, nessa dificuldade e nesse problema. Não deixe de orar. Crise requer oração, não importa qual seja, requer oração. Paulo ensina isso, 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz o quê? Orai sem cessar. Lembra disso? É orando todo o tempo, agradeça, coloque diante de Deus. E não se esqueça, é preciso agir. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta, precisa agir, tem que tomar atitudes. Todos os homens de Deus um dia, nas suas vidas, tiveram que tomar uma dessas 5 atitudes, ou talvez as 5, para se tornarem vencedores. Ninguém vence murmurando, reclamando ou se lastimando. Ninguém vence se fazendo de vítima. Você só vence tomando atitude de vencedor. Você só vence tomando atitude de vencedor. Davi, quando chega diante do gigante, ele diz, quem é esse incircunciso? Por que ele está falando isso contra o meu Deus? Pois eu vou matá-lo. E alguém olhou para ele e riu, falou, menino, não dá, você é criança, você é pequeno ainda, olha o tamanho do homem. Ele disse, não, eu não vou lá lutar com ele em meu nome não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, mas que ele vai cair por terra, vai. Atitude de vencedor, atitude de quem não é chorando, não é se lastimando, não é murmurando, não é reclamando, não é se vitimizando que você receberá a vitória. Deus tem uma vitória para você. Tenha atitude de vencedor. Tenha atitude de vencedor. Amém? A vitória vem quando nós nos colocamos diante de Deus com atitudes como esta. E é isso que Deus está esperando de nós. Por isso que Malaquias disse da seguinte maneira: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Você está servindo ao Senhor? Vamos ficar em pé. Você é vencedor em nome de Jesus.